Olá, hoje vamos falar de um conceito fundamental no eletromagnetismo e que, de certa forma, ele complica um pouco o estudo do eletromagnetismo. Esse conceito é importante que se entenda. Trata-se do conceito de campo. É muito geral esse conceito e ele é utilizado em toda a física. Não é só no eletromagnetismo. Então, vamos começar falando sobre o conceito de campo. O campo ele é introduzido sempre que a gente quer descrever interações à distância. O que significa isso? Um objeto interage com o outro por meio do campo produzido por aquele. É isto. Um objeto, quando ele experimenta uma força, ele na realidade está experimentando o efeito do campo produzido pelo outro objeto. Que objeto é esse? Pode ser um objeto dotado de massa, pode ser um objeto dotado de carga, mas assim é. Einstein valorizava muito esse conceito de campo. Para ele não existe espaço sem campo. Ele tentou desenvolver uma teoria unificada dos campos, né? O fato é que é um conceito básico e a gente pode falar em teoria de campos para descrever a gravitação, para descrever o eletromagnetismo e assim por diante. E a teoria mais sofisticada, aquela que descreve os objetos que são os tijolinhos últimos na matéria, é a teoria quântica de campos. Portanto, campo é um conceito fundamental, não estou falando do elétron, não, no elétron é essencial, né? É fundamental em toda a física, né? Agora, o problema de entender o que é o campo eletromagnético, é que o campo é algo que não está ao alcance dos órgãos dos sentidos. Nós não vemos, nós não tocamos, nós não ouvimos. O fato é que os órgãos dos sentidos têm uma certa limitação e a gente precisa então fazer uso de conceitos abstratos. E esse é um problema, porque o campo é um conceito abstrato, mas nós estamos falando de coisas que existem. Os campos existem, né? Estão aí permeando todo o espaço físico, preenchendo o espaço físico. E o campo também armazena energia. Daí a relevância desse conceito, né? Então, vamos ver aqui, né, como pode se dar a interação entre objetos à distância por meio ou fazendo uso do conceito de campo. Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. Vamos agora então definir campo, né? De uma maneira geral. Não estou falando do eletromagnetismo, campo de uma maneira geral, campo de pressão, campo de temperatura, né? Campo é uma grandeza física
que depende dos pontos do espaço e, eventualmente, do tempo. Portanto, um campo é uma função de 4 variáveis, x, y, z e t, como eu tenho aqui. E um campo pode ser um campo escalar, como o campo de pressões, como o campo de temperatura, como um campo vetorial, como o campo de velocidades, por exemplo, quando nós temos um fluido em movimento, onde em cada ponto a velocidade é diferente, ou seja, a velocidade depende do ponto de espaço. Isso é um campo. Então temos campos escalares quando as grandezas são grandezas escalares, as grandezas que dependem do ponto são escalares, e campos vetoriais, como quando as grandezas são grandezas vetoriais. Ora, na Terra, nós falamos aqui de 3 tipos de campos, um campo elétrico, um campo gravitacional, aqui à esquerda, e finalmente o campo magnético, que permeia toda a Terra, e você não vê o campo gravitacional, você não vê o campo magnético, mas ele existe, né? O fato é que é importante isto, né? Agora, por que é importante o conceito de campos? Veja, o que a gente afirma? Eu tenho uma carga elétrica, ou 2, ou 10, não importa. As cargas elétricas geram campos, é isso. E geram esses campos independentemente da existência no espaço de outras partículas que possam interagir com esse campo, né? De forma que, se eu tenho 1, 2, 3 cargas elétricas, as cargas elétricas geram campos. Que campos? De que campos nós estamos falando? No eletromagnetismo, nós temos aqui 2 conjuntos de campos, né? 2 campos vetoriais, chamados de campos elétrico e magnético, né? Então, 2 campos vetoriais, e também lidamos com outros 2 campos conhecidos como potenciais. Então, temos campos, né, elétrico e magnético, e potenciais. Esses potenciais recebem o nome de potencial elétrico e de potencial vetor, né? Então, no eletromagnetismo, nós fazemos uso, a rigor, de 4 campos. Mas, veja, a gente pode usar só 2 conjuntos, campo elétrico e campo magnético, ou outro conjunto. Então, temos à nossa disposição 4 campos. Cargas elétricas em repouso ou em movimento, elas geram campos, né? Muito bem. Agora, esses campos, eles surgem porque, em geral, nós temos numa certa região do espaço uma distribuição de cargas elétricas. E a distribuição de cargas elétricas, normalmente, nós estamos falando de uma distribuição volumétrica de cargas elétricas, mas pode ser também uma distribuição discreta de cargas elétricas, né? Então, temos aqui uma grandeza que vamos representar como sendo ρ. ρ é a densidade de carga elétrica, a gente vai explicar isso daqui a pouco um pouco melhor. E temos uma outra grandeza vetorial, que é o produto de ρ vezes a velocidade. Se eu tenho várias partículas dotadas de carga em movimento, em cada ponto do espaço a velocidade das cargas é diferente. Então, esse vetor aqui é conhecido como vetor densidade de corrente. Cargas elétricas podem se distribuir ou serem distribuídas no espaço de 2 formas distintas. Temos, primeiramente, uma distribuição dita discreta de cargas, ou seja, com um número finito de cargas, N cargas distribuídas no espaço, onde a carga Q1 se localiza num ponto do espaço cujo vetor posição é R1. Eu posso ter uma carga Q2 localizada num ponto do espaço caracterizado pelo vetor posição R2, Q3 vetor posição R3 e assim por diante. N cargas distribuídas no espaço, cada uma delas ocupando um ponto, já que estamos falando de cargas
puntiformes um ponto do espaço. A outra alternativa que nós empregamos muito, e em princípio no estudo que será feito a seguir, nós vamos utilizar esses conceitos, é quando temos cargas. Agora não, o número não é especificado. Podemos dizer que a carga total é Q, mas a gente não especifica o número de cargas. Nesse caso, podemos ter três tipos de distribuições de carga. Cargas distribuídas numa superfície, cargas distribuídas ao longo de uma linha ou de uma curva e, finalmente, o que interessa mais, cargas distribuídas no espaço. Neste caso, a grandeza relevante é a grandeza densidade volumétrica de cargas. Como é que a gente define a densidade volumétrica de cargas? Porque isso vai aparecer muitas vezes no eletromagnetismo. A gente define a densidade como sendo a relação entre a quantidade de carga contida num elemento de volume infinitesimal. Por isso, definimos ρ como sendo igual a dq dv, onde dq é uma quantidade de carga infinitesimal que está localizada num elemento de volume dv. E é assim que a gente define, então, esse conceito extremamente importante no eletromagnetismo. A densidade de carga, a densidade volumétrica de cargas, ela pode depender dos pontos do espaço, às vezes temos uma distribuição uniforme que não depende do ponto e pode também depender do tempo. Temos ainda duas outras alternativas, né? Primeiro, uma distribuição superficial de cargas que indicamos por sigma. Agora, nesse caso, estamos falando de cargas localizadas sobre um elemento de superfície dA, né? Temos também a possibilidade de cargas distribuídas ao longo de uma curva. Nesse caso, é a densidade linear de cargas, dq, dividido pelo elemento de comprimento da curva. Muito bem, veja que o eletromagnetismo faz uso agora de dois conceitos relevantes. O de densidade de cargas, que pode depender dos pontos do espaço e depender eventualmente do tempo, né? E essa distribuição de cargas, né, ela dá lugar, como vamos ver depois, a campos, né? E o outro conceito é a velocidade. Qual é a velocidade de deslocamento das cargas quando elas se movimentam? Porque eu posso ter cargas em repouso e posso ter cargas em movimento. De forma que esse conceito da velocidade das cargas em cada ponto do espaço e do tempo passa a ser relevante. É um campo vetorial, né? V igual a V de T. Finalmente, o vetor densidade de corrente, que é definido como produto da densidade volumétrica de cargas pela velocidade do escoamento das cargas, que depende do ponto do espaço e, eventualmente, do tempo. Muito bem, os potenciais, vamos começar pelos potenciais. Os potenciais, eles existem quando você tem um conjunto de cargas numa determinada região do espaço, né? Então, temos dois tipos de potencial, o potencial elétrico, que representamos pela letra V maiúsculo, e o potencial vetor, que a gente vai utilizar muito pouco, porque aí já estamos falando de um tratamento um pouco mais sofisticado, né? Esses campos, eles são gerados, né, por conta das cargas elétricas ou do movimento das mesmas, né? Esse campo aqui, por exemplo, só surge quando nós temos um movimento de cargas elétricas, né? Ou quando existem variações dos campos elétricos e magnéticos. O potencial elétrico é o campo mais importante do eletromagnetismo ou da eletrostática, né? E esse campo, ele depende dos pontos de espaço. É um campo que é uma grandeza escalar, né? Então, V é o potencial elétrico, né? Esse potencial depende do ponto P, né, do espaço, e cargas elétricas, quando estão em repouso, geram esse potencial. Dizemos o seguinte, né, que cargas elétricas distribuídas no espaço com uma densidade de cargas ρ geram um potencial escalar. É isso.
E esse potencial permeia todo o espaço, né? Nós utilizamos como unidade do potencial elétrico no Sistema Internacional de Medidas, o MKSA, levando em conta aqui o ampere, né? É o volt, e já ouvimos tanto falar de volts, 110 volts, 220 volts, é exatamente dessa unidade que nós estamos falando, né? O volt, né? E um volt é definido como sendo um joule dividido por um coulomb. Podemos ver isso depois, mas falamos da unidade. Ora, vamos começar com o potencial elétrico produzido por uma carga só por uma carga. Uma carga gera um potencial elétrico. Esse potencial elétrico é igual a Q sobre 4πε0, aquela constante que nós havíamos mencionado antes, dividido por 1 sobre R. R é a distância do ponto onde eu estou interessado em determinar o potencial elétrico até onde está a carga. De forma que esse R aqui é a distância do ponto onde está a carga até o ponto que eu estou considerando, que eu estou determinando o potencial gerado pela carga elétrica. E essa expressão para o potencial é bastante simples. De onde é que eu tirei isso? Ora, com formalismos mais complexos, mais difíceis do ponto de vista da matemática, eu consigo deduzir isso a partir das leis do eletromagnetismo. Mas podemos, na verdade, encarar isso aqui como sendo um dado. Pronto. O potencial elétrico gerado por uma carga é dado por essa expressão aqui. Eu gosto dessa figura. Aqui eu tenho uma carga elétrica. Agora, essa carga elétrica gera um campo, a gente não vê. Eu estou representando aqui por esse verde, esse esverdeado, né? Esses pontos aqui todos estão sujeitos a esse potencial elétrico. E ele depende da distância do ponto até onde está a carga elétrica. Está permeando o espaço, a gente não vê. Agora, esse potencial, nós vamos depois, né, ver que ele está associado à energia de uma partícula que se encontra num determinado ponto do espaço. Muito bem. Se eu, por outro lado, quiser uma expressão mais complexa, mais, eu diria, do ponto de vista formal, mais adequada, é a seguinte. Se eu tenho uma carga Q no ponto P' e tenho esse ponto do espaço P, então o potencial nesse ponto P do espaço, ele é dado por Q sobre 4πε0, 1 sobre módulo de R menos R', que é esse vetor aqui, né? R menos R', é esse vetor indicando para lá, né? Ou ainda, Q sobre 4πε0, 1 sobre a distância entre esses dois pontos. Que pontos? Onde está a carga e onde eu estou determinando o potencial, né? Então, o potencial eletrostático é o potencial mais importante. Eu posso escrever, por outro lado, esse potencial em termos das coordenadas do ponto, né? Ou de um ponto e do outro ponto, né? Se as cargas têm coordenadas x', y', z', e o ponto tem coordenadas x, y, z, então o potencial no ponto, cujas coordenadas são x, y, z, ele é dado por Q sobre 4πε0 e raiz quadrada de x menos x' mais y menos y' mais z menos z' ao quadrado, porque é assim que eu escrevo essa expressão. Uma questão importante em relação ao potencial são as superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? São as superfícies para as quais o potencial exibe o mesmo valor, o valor constante. E a gente sabe que V igual a constante indica, na verdade, uma superfície,
uma superfície dita equipotencial. As superfícies equipotenciais para uma carga localizada na origem são esferas, né, concêntricas, né, com a origem. Muito bem. Se eu tenho duas cargas, como é que eu faço? Eu somo o potencial produzido por cada uma delas, né? Ou seja, eu estou falando aqui do princípio da superposição, né? Se eu tenho várias cargas elétricas, o potencial gerado por várias cargas elétricas é a soma dos potenciais gerados por cada uma dessas cargas elétricas. Então, se o ponto P está aqui, se R é o vetor de posição do ponto P, eu posso escrever, é claro que eu estou escrevendo isso aqui em termos das cargas QI localizadas em cada um desses pontos PI. Eu tenho uma carga Q1 em P1, uma carga Q2 em P2, uma carga Q3 em P3. Enfim, há uma soma. Esse é um princípio conhecido como princípio da superposição. É claro que o potencial mais importante para a vida, né, estou falando agora dos animais, né, é o potencial conhecido como potencial de repouso. Porque se eu tenho íons numa região externa da membrana plasmática e tenho íons em concentração diferente e com cargas diferentes, essa distribuição de íons produz uma diferença de potencial em todas, na verdade, em todas as células, né? De forma que esse potencial é conhecido como potencial de repouso. No entanto, existem algumas células, que são os neurônios, são células excitáveis, onde você pode ter movimentos de íons alterando esse potencial, gerando o que é conhecido como potencial de ação. E isso é fantástico. É isso que faz a diferença entre os objetos, né, que pertencem ao reino vegetal, né, e aqueles que pertencem ao reino animal. É isso que faz toda a diferença, né? Essa diferença de potencial conhecida como potencial de ação. Já falei das superfícies equipotenciais, né? E agora podemos relacionar, né, a energia potencial elétrica com o potencial. Como assim? Agora eu estou falando de duas partículas, né? E quando eu tenho duas partículas, a energia potencial desta partícula Q1, de carga Q1, ela é dada pelo produto da carga elétrica, né, Q1, vezes o potencial gerado pela outra. Veja, o conceito de campo aqui sendo utilizado. Ou seja, se eu tenho uma partícula, a energia potencial dessa partícula, que interage com aquela partícula que está, digamos, na origem do referencial, né, esta partícula, ela adquire uma energia, que é energia potencial, e essa energia potencial é dada pelo produto da carga, esta carga, vezes o potencial gerado pela outra. E assim temos uma relação entre energia potencial e o potencial elétrico. Agora, vamos falar de outros campos. Eu começo sempre do potencial, porque esse é o campo mais importante, o potencial elétrico, né? Temos agora, então, campos elétricos e campos magnéticos, né? É claro que, se eu tenho um campo elétrico numa certa região do espaço, fica fácil determinar aquele campo elétrico, porque uma partícula que está localizada num determinado ponto do espaço, ela experimenta a ação de uma força. Essa força é a força elétrica, é igual à carga elétrica vezes o campo gerado pela outra carga ou pelas demais cargas. Se eu tenho várias cargas, elas também geram, além do potencial, geram também um campo elétrico. A relação entre os dois é bastante simples. Um campo magnético, por outro lado, ele pode ser percebido quando eu tenho uma partícula dotada de velocidade v, com carga q, ela vai experimentar a ação de uma força, e essa força é q vezes v vetor b.
Veja que agora eu estou fazendo uso de produto vetorial de 2 vetores, né? E é assim que a gente pode se dar conta da existência desses campos no espaço. Colocando uma partícula carregada, com uma certa velocidade, eu posso inferir se você tem um campo magnético. Colocando uma partícula dotada de carga, mesmo que ela não esteja em movimento, ela pode experimentar a ação de um campo elétrico. O fato é que o campo elétrico ele pode ser determinado pela força sobre uma partícula cuja carga eu conheço. Para entender isso, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Nesta demonstração, usaremos um gerador de Van der Graaf e um pequeno círculo feito de papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Este pequeno círculo está ligado a um canudinho por um fio bem fino, que é desfiado de uma meia de seda, que é um bom isolante elétrico. Acionamos então o gerador Van der Graaf, que funciona com uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado com cargas estáticas de mesmo sinal da esfera. Por isso, ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo-o. Este campo invisível é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. O campo elétrico também pode ser chamado de um campo de forças, pois ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova imersa neste campo. O módulo da força aplicada sobre esta carga é o produto do campo elétrico e do valor desta carga. Podemos notar também que o campo elétrico diminui com o aumento da distância, ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico e, consequentemente, maior a força atuando sobre ela. Finalmente, podemos ver outro fenômeno chamado de efeito campainha. Ao posicionarmos uma das mãos perto do pêndulo, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão e a esfera do gerador. Isto ocorre pois a mão serve como um terra, ou aterramento. Quando o círculo de alumínio eletrizado encosta na mão, ele se neutraliza e se descarrega. Nesse instante, ele passa a ser atraído pela esfera, e ao encostar, se eletriza novamente, passando a ser repelido, repetindo o processo de carga e descarga como o movimento de uma campainha. A próxima questão que vamos procurar esclarecer é o que geram campos elétricos, né? Eles são produzidos quando partículas são dotadas de cargas e estão numa certa região do espaço. Mas veremos depois que eles podem também ser gerados quando existe movimento. Vamos explicar isso depois. E, finalmente, quando campos magnéticos variam com o tempo, né, eles podem produzir campos elétricos, né? O fato é o seguinte, é que o campo elétrico ele está relacionado com o potencial. É por isso que eu prefiro começar com o potencial. Porque o campo elétrico é um campo derivado do potencial, derivado literalmente. A componente x do campo elétrico é igual a dV de x, derivado, parcial, se eu sou derivado com respeito a x. A componente y do campo elétrico é igual a menos dV de y. E a componente z do campo elétrico é igual a menos dV dz. O fato é que o campo elétrico é um campo derivado do potencial. Se eu determinar o potencial, eu sei determinar o campo elétrico, né? Muito bem, o campo magnético, né? O campo magnético é algo que permeia todo o espaço e a gente pode perceber isso, né, assistindo a esse vídeo. Neste experimento, trabalharemos com um ímã cilíndrico. O ímã atrai materiais ferromagnéticos, substâncias fortemente atraídas por ele. Este ímã tem seus polos situados em suas extremidades, como podemos ver através deste indicador. Por meio da agulha de uma bússola, que nada mais é do que um pequeno ímã, pode-se visualizar as linhas do campo magnético ao redor do ímã cilíndrico. O polo norte do ímã atrai o polo sul da agulha e vice-versa. Podemos constatar que o campo magnético sai do polo norte e chega ao polo sul do ímã por meio do alinhamento da bússola. O nosso planeta também se comporta como um grande ímã com polos norte e sul magnéticos.
E uma bússola pode ser utilizada para indicar a direção do campo magnético terrestre. Instalamos um ímã cilíndrico no interior deste pequeno globo terrestre para podermos simular e visualizar o campo magnético da Terra. Pode-se observar que o campo magnético é paralelo à superfície da Terra na linha do Equador e praticamente perpendicular à superfície nos polos. A questão é, como é que a gente pode gerar campos magnéticos? Aqui a coisa é bastante curiosa, né? É quando temos partículas em movimento. Essa é uma condição sine qua non para se gerar um campo magnético, né? É claro que se eu tenho campos elétricos que variam com o tempo, isso também pode gerar um campo magnético. É o fenômeno da indução. E, finalmente, quando nós temos alinhamentos, né, dos spins, né? O fato é que existem 3 mecanismos mediante os quais nós podemos gerar campos magnéticos: movimento de cargas elétricas, variação com o tempo do campo elétrico e, finalmente, soma de spins, né? O que é mais usual é o movimento de cargas elétricas, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando, então, de campos que são campos, eu diria, fundamentais, que é o potencial vetor e o potencial elétrico, e campos que são derivados. O campo E e B são campos derivados e a gente vai analisar isso depois com um pouco mais de calma.